Oi, gente. O nosso assunto hoje aqui é coronavírus. Eu sei que é um assunto que tá super batido já na internet, que tem muita informação por aí, mas é por ter tanta fake news, tantas mentiras na internet, que eu resolvi vir aqui para contar para vocês como que acontece de uma forma real, sem fake news, tá? Então, como o nome diz, o coronavírus é um vírus que ele é transmitido através de mucosas com secreções, tá? Quando eu tô contaminada com coronavírus, eu posso ter sintomas ou não, tá? Então, eu posso estar transmitindo coronavírus para outras pessoas e não ter sintoma nenhum. Mas eu também posso ter, a partir do momento que eu me contamino com coronavírus, eu posso ter sintomas gripais, como tosse, coriza, que é escorrer o nariz, dor de garganta, dor de cabeça, dores pelo corpo, febre, falta de ar, quadro gripal, simula uma gripe, tá? Esses sintomas, eles tendem a aparecer de 3 a 14 dias após o contágio do coronavírus, mas lembrando que eu posso não ter sintoma nenhum e estar transmitindo o coronavírus, tá? Por isso que é tão importante o isolamento social, por isso que a gente pede para as pessoas ficarem em casa, tá? Isoladas, porque se a gente diminuir o trânsito de pessoas na rua e o contato físico das pessoas, a gente diminui também a transmissividade do vírus e, consequentemente, a gente consegue ter um controle disso aí, tá? Por que um coronavírus ele tá tomando essa repercussão tão importante no mundo? Porque ele é um vírus de transmissividade muito grande. Então, o que normalmente eu teria contato e meu sistema imunológico conseguiria combater, o coronavírus não consegue. Não, a gente não consegue ter essa defesa. Então, todo mundo que tem contato, praticamente todo mundo que tem contato, vai se contaminar com coronavírus. Lembrando que algumas pessoas são assintomáticas, tá? Como que é essa transmissão? A pessoa que é infectada, ela pode transmitir através da mucosa, saliva, com secreções, como tosse, espirros, ou através de aerosóis. Então, por exemplo, eu tô falando e eu consigo emitir algumas pequenas gotículas de saliva que ficam pairando no ar, e essa saliva tá contaminada, por isso que a gente pede sempre ficar pelo menos 1,5 metro de distância uma pessoa da outra para conversar, porque daí se eu soltar essas gotículas, que elas ficam pairando no ar, eu não vou me contaminar, porque eu tô tendo uma distância de segurança, tá? Lembrar também que o coronavírus ele fica em superfície, fica em roupa, né? Então, por exemplo, chave de carro, celular, as roupas, tênis, sapato, tudo que você, por acaso, vai sair na rua, quando você volta, deixa tudo na porta de casa. Quem não pode ficar em casa, quem tem que trabalhar, como a gente que é da área da saúde, que tá nessa linha de frente aí, enfrentando o coronavírus, eu não posso parar de trabalhar. Então, eu saio, eu vou trabalhar, e quando eu volto, ao chegar em casa, eu retiro toda a minha roupa, meu sapato, tudo que eu cheguei da rua, eu deixo na porta de casa, entro direto pro chuveiro, tomo um banho com água e sabão, tá? Água e sabonete, água e sabão. E isso é o suficiente para matar o coronavírus, tá? Então, diminuir essa contaminação. Então, lembrar sempre que fazer a higiene é o melhor jeito de você de evitar essa transmissão. Higiene pode ser com álcool gel, pode ser com álcool líquido, pode ser com água e sabonete, com água e sabão, limpar a casa com produto de limpeza, tudo que tem sabão. Por que sabonete, sabão e tudo que tem produto de limpeza mata o vírus? Esse vírus, ele tem uma superfície que ela é de gordura, como se fosse engordurada. E o álcool, o sabão, o sabonete, produto de limpeza, ele quebra essa superfície, ele consegue abrir essa superfície e expõe o vírus, então ele morre, tá? Então por isso que é muito importante a gente ter muita higiene nesse processo, nessa pandemia que tá tendo, assim a gente vai conseguir controlar isso. Então, duas formas a gente controlar: isolamento social, não receber visitas, dispensar funcionários de casa. Tem muita gente que não dispensou empregada doméstica ou a babá das crianças. Lembrar que essa funcionária que fica entrando e saindo da sua casa pode trazer a contaminação da rua. Então você tá lá isolado, tentando se proteger, só que tem uma pessoa que fica entrando e saindo e fica quebrando essa barreira de isolamento que você tá ali tentando adotar. Então, isolamento social é o ideal, e uma higiene adequada de mãos, principalmente, porque a gente fala muito de limpar, lavar a mão, porque a mão é o que vai levar. Eu posso pegar alguma coisa que está contaminada e depois eu vou coçar meu rosto, vou coçar o olho, eu vou levar a mão no nariz, na boca, e aí então vai entrar o coronavírus pelas minhas mucosas, tá? Que é onde tem a contaminação, tá? Então é muito importante a limpeza, a lavagem das mãos e o isolamento social agora no começo, tá?
Quais são os sintomas do coronavírus? Já falei aqui pra vocês. Então, os sintomas gripais, a pessoa pode ter desde um quadro assintomático, ou seja, não ter sintoma nenhum e tá transmitindo e tá com coronavírus, até quadros gripais como tosse, espirros, dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor de garganta, e evolui para uma falta de ar. O corona ali, como se, em casos graves, ele faz como se fosse um congelamento do nosso pulmão, ele faz uma fibrose pulmonar e nosso pulmão não consegue expandir adequadamente, então a gente não consegue ventilar, a gente não consegue fazer troca gasosa. E aí, então, a gente vai precisar de um ventilador mecânico, um respirador mecânico, que é um aparelho que vai respirar por nós através de um tubo que a gente coloca na garganta, tá? Isso acontece em casos graves, tá? Casos leves, a gente trata de forma sintomática, ou seja, tem febre, toma um antitérmico, se tá com dor, toma um analgésico. Normalmente a gente tem usado dipirona, paracetamol, esse tipo de medicação aí pra melhorar essa fase inicial. A gente sempre recomenda não procurar o hospital se os sintomas forem leves, tá? Por quê? Porque se você não tiver coronavírus, vamos supor que você tem um quadro gripal, com febre, dor de cabeça, dor de garganta. Se isso é só uma gripe comum e você vai ao hospital, lá tem pessoas contaminadas com coronavírus e você pode se contaminar. Caso você esteja realmente com coronavírus e você vá ao hospital por causa de um quadro leve, você está levando o coronavírus que está com você, contaminando várias pessoas no caminho e no hospital, tá? Então a gente pede sempre que, se você tem algum sintoma gripal, fique em casa, tome um analgésico, um antitérmico, tome medicações sintomáticas, se hidrate bastante e faça isolamento social, tá? Agora, caso você tenha uma febre que não controla, nem com medicação, ou então que você esteja apresentando falta de ar, aí sim a gente pede que você procure o atendimento médico, combinado? Lembrar que o coronavírus não tem um tratamento específico, o tratamento é sintomático, como os remédios que eu acabei de falar, e em casos graves a gente faz o uso de aparelhos para respirar até o coronavírus se autolimitar e acabar, tá bom? A recontaminação também pode acontecer, é uma pergunta que eu sempre escuto aqui, as pessoas me perguntam se eu já peguei uma vez, melhorei, sarei, eu posso pegar de novo? Pode, não é comum, quadros virais, né? Que normalmente a gente começa a fazer uma imunidade específica contra aquilo que a gente já pegou, mas pode acontecer, tem um caso relatado lá na Ásia, tá? Como é uma doença nova, começou no final do ano agora, a gente não tem muitos estudos, a gente não desenvolveu ainda nenhuma técnica de tratamento, a gente não tem muitos protocolos estabelecidos, então tudo é muito novo pra gente, por isso que a gente tá, assim, lutando contra um inimigo ainda desconhecido, tá? Outra coisa que me perguntam bastante é sobre grupos de risco. Quem que é grupo de risco? Bom, grupo de risco são idosos acima de 60 anos, tá? E pessoas que têm doenças crônicas graves, tá? Como assim doenças crônicas? Doenças que, caso a pessoa adquira coronavírus, possa se descompensar e acabar gerando um comprometimento maior. Como, por exemplo, cardiopatas, pessoas que têm problemas de coração, diabéticos descompensados, tá? Então, pessoas que já não têm o controle do diabetes, e aí se fica doente piora mais ainda. Pessoas com fibroses pulmonares, doenças pulmonares, tá? De forma ativa, né? Tem muita gente que pergunta assim, eu tive asma quando eu era criança. Não é grupo de risco. Eu tenho rinite, também não é grupo de risco, tá? Grupo de risco é quem tem alguma doença grave que esteja de forma ativa ou que possa descompensar de uma maneira grave, tá? Então, basicamente, grupo de risco é idosos acima de 60 anos, porque tem uma imunidade pior, e pacientes, pessoas que já têm alguma comorbidade, já têm alguma doença grave, tá? Que isso vai ser prejudicial para a evolução do quadro clínico, tá? Lembrando que os pacientes que já têm alguma comorbidade, como por exemplo diabetes, pressão alta, tomam remédio para o coração, tomam remédio psiquiátrico, neurológico, pacientes com câncer, que são imunossuprimidos, o que esses pacientes têm que fazer nesse período aí, nessa onda de coronavírus? Continuar tomando o remédio de forma normal, tá? Então as pessoas têm que continuar tratando suas doenças crônicas, tá? Porque se parar de tomar a medicação, vai descompensar a doença e vai ficar mais exposto ainda ao coronavírus, tá? Então, manter as medicações, ter os cuidados com a alimentação. Então, ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, tá? Se você for idoso ou tiver no grupo de risco, não vá ao mercado, farmácia, não saia de casa, peça para alguém que não é do grupo de risco fazer isso por você, tá? E também a gente sempre pede para tomar cuidado para não
se propiciar a sofrer nenhum acidente ou não se colocar numa situação vulnerável que você precise de hospitalização e vai ocupar o leito de alguém que está lutando contra o coronavírus, como por exemplo sair de moto, beber e dirigir, né? Que você tá se expondo a um acidente, isso você pode acabar ocupando o leito de alguém que tá precisando lutar aí contra o vírus, tá? Então, sempre tomar cuidado com a saúde. A nossa imunidade é a gente que faz dia após dia. O coronavírus é um inimigo ainda que a gente não sabe como lidar com ele, mas a gente está aos poucos conseguindo, evoluindo nisso aí. Se Deus quiser, o Brasil vai ser um país que vai conseguir controlar com mais sabedoria do que os outros países. E essas são as medidas básicas e iniciais. E eu sou médica, estou disposta a te atender, a te orientar de forma gratuita com sintomas ou com dúvidas quanto ao coronavírus. Então, se você tem dúvida quanto ao coronavírus, se você acha que o seu quadro clínico pode simular alguma coisa, pode ter alguma coisa nesse sentido, é só me mandar um direct, será um prazer responder para vocês. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, sobre o teste do coronavírus, né? Sobre o exame do coronavírus. O exame é feito apenas em pacientes graves, porque a gente não tem exame para todo mundo, então a gente é feito somente para pacientes graves, e o pessoal da vigilância epidemiológica que faz essa seleção aí de quem vai fazer o exame ou não, até mesmo em laboratórios particulares, tá? Então, você só vai procurar um hospital se você tiver um quadro grave de insuficiência respiratória, e aí então a vigilância epidemiológica vai te selecionar ou não para fazer esse teste. Combinado? Qualquer dúvida é só deixar aqui, qualquer evolução, qualquer coisa nova que a gente vai descobrindo, eu vou atualizando vocês aqui, seja por stories ou seja aqui no GTV. Então fiquem ligadinhos, um beijo, qualquer coisa, só mandar mensagem e aperta o aviãozinho que tem aqui embaixo e mande esse vídeo para quem você quer que fique bem informada quanto ao coronavírus. Beijo, até!